Então, pra quem não sabe, tá caindo de paraquedas a live hoje sobre o meu tema querido, que é endometriose. Então, a endometriose, né, gente, é uma doença tão comum e a gente tá no Março Amarelo, que é o mês de conscientização sobre endometriose. Então, vocês vão ver aqui no Instagram de várias pessoas, tá rolando esse tema, que bom, né? Quando o tema ficar mais em voga, maior a chance de algumas mulheres perceberem que pode ter essa doença. E é esse o papo de hoje. Eu quero que vocês saiam, né, com suas dúvidas esclarecidas. Boa noite, Thaís. Com as suas dúvidas esclarecidas e principalmente quem ainda não caiu a ficha, né, que caia a ficha se ainda tá em alguma dúvida, saber exatamente os exames corretos. Então bora começar, né? Tem vários pacientes aqui. Obrigada. Então, endometriose é uma doença benigna, mas que ela se comporta assim meio do mal. E do decorrer da live eu vou explicar para vocês. Então, as células que tinham que estar só dentro do colo do útero, até vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que eu separei uma foto, mas ficou escondido. Então, vamos lá. Vamos começar com as imagens. Isso daqui é a imagem do útero por dentro, é uma imagem histeroscópica. Então, esse rosinha que tá aí dentro é o tal do famoso endométrio. É isso que descama, vai ficar salvo assim, se Deus quiser, se o Instagram quiser também. É isso que descama todo mês que a gente menstrua, tá? Então, quem usa pílula anticoncepcional não tem menstruação, tem sangramento, tá? Quem não usa, quem é natureba, tem a descamação dessa camada, que é o endométrio, e sai o sangue lá pela vagina, né? Por diversas teorias, que não existe uma teoria convicta sobre a origem da endometriose, essas células aí, que vocês estão vendo, aparecem em outras localizações, fora da cavidade uterina, porque ela só tinha que estar aí, ela não tinha que estar mais em nenhum lugar. Aí, do nada, que eu vou explicar depois, ela aparece em outras localizações, como, por exemplo, o ovário, que aí vai ter um nome especial, que é endometrioma, na parede abdominal, que é endometrioma também de parede, na trompa, no intestino, na bexiga, que foi o caso da Anitta, que teve endometriose de bexiga, próximo dos ligamentos uterossacros, que depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, essas células que sangram todo mês, elas estão nessas outras localizações e elas sangram nessas outras localizações. Aí vocês imaginam, né, coitado do nosso corpinho, um lugar que não tinha que ter sangue, de repente, todo mês, desde a primeira menstruação, normalmente, dessa mulher, todo mês esse lugar com sangue. Não era para ter sangue ali. Então, o corpo é rápido e esperto. Vamos defender essa pessoa. Chama as células de defesa para proteger a gente, tá? Vou parar de compartilhar. E aí, essas células de defesa, que é a tal da inflamação, né? Os macrófagos, os linfócitos chegam lá para nos proteger, porque ali tá acontecendo alguma coisa errada. Só que vocês imaginam que isso acontece todo mês. Então, todo mês essa loucura de sangue onde que não tinha que ter. Passa um ano, passa 2 anos, aí a menina com cólica vai passando anos e anos, e a consequência sempre de uma inflamação é uma cicatrização. Então, inflamou ali, vai formando cicatrizes. Você deve ter operado alguma coisa? Pensa na sua cicatriz da pele. Só que lá dentro da sua barriga. Várias fibroses, várias cicatrizes ou aderências. A gente pode dar todos esses sinônimos. Tem outra aqui legal para compartilhar com vocês. Essas cicatrizes, com o passar dos anos,
é o que a gente vai chamar de endometriose profunda. Então aqui tem um esqueminha do útero. Oi, Carol, boa noite. Do útero com os ovários e as trompas. Aí vocês vão olhando, segue a seta, tá? Aí vocês estão vendo umas coisinhas azuis, seria os focos de endometriose. Ó, ali no ovário, tem duas cordinhas ali perto do colo do útero. Esses são os famosos ligamentos útero-sacros, tá? A endometriose adora ficar nesse lugar. É uma desgraça esse lugar. Porque é nesse lugar aí que quando tem relação, dói na relação. Por causa desse lugarzinho aí, ó. Essas cordinhas. Aí desce a seta, ó. Você vê que o azul tá aumentando. Aí quando você vai para esse último, que é o quarto estágio, que é a endometriose severa, você vê que além do azul, que seria endometriose, tem umas cordinhas, que são as aderências. Por isso que às vezes nos exames, né, de imagem aparece escrito essa palavra aderência, tá? Então, essas setinhas são as evoluções da endometriose. E aí, essa mulher tem uma doença que tem a base na inflamação, que começou provavelmente na adolescência. Então essa adolescente fala pra mãe, tô com cólica, e falta aula, e bota bolsa de água quente, e nada melhora, e toma remédio, e nada melhora, e os anos vão se passando, e a dor vai piorando. E aí vai no ginecologista e fala pro médico, cólica normal. Não é, pelo amor de Jesus, cólica não é normal, tá? Vocês, se tiverem filhas, não deixem chegar no estágio mais avançado, que agora vocês já sabem. Cólica não é normal. Só que, né, aí toma pílula. A gente não, toma pílula, porque aí você vai parar a menstruação, já que você tem cólica menstrual, né? Você vai tomar a pílula, não vai mais menstruar, não vai ter mais cólica. Normalmente acaba dando certo. Mas de uma certa forma, isso, Adri, acaba passando a pílula anticoncepcional. E aí, de uma certa forma, meio que passou aquele sintoma que estava matando aquela adolescente. Só que lá na frente, a gente vai descobrir uma coisa assim mais grave, provavelmente. Por quê? Apesar da proposta do anticoncepcional ser o controle da endometriose, até por acompanhar tantos pacientes com endometriose, dá para perceber que no fundo, ele não controla tão bem assim a evolução da doença. Senão, as mulheres não teriam endometriose profunda, só teriam uma endometriose inicial, que depois eu vou explicar para vocês isso. Então, a história natural dessa mulher é essa. E por que passar pílula, né? Porque, além da inflamação, a endometriose é uma doença estrogênio dependente, porque depende desse momento da menstruação. Então, o hormônio para bloquear o ovário, para você não ter uma menstruação, para você não produzir seus próprios hormônios, porque quando a gente usa pílula, a gente não produz o nosso próprio hormônio estrogênio, vem tudo da pílula. Então, é um sangramento, quando a paciente faz pausa, que nem é o ideal na endometriose, é um sangramento, não é uma menstruação fisiológica. É diferente. Quem usa pílula, quem não usa nada, tá? Não é a mesma coisa. Beleza, essa paciente vai usar a pílula aí por anos e anos. Lá na frente, o que ela vai acontecer? Ela vai querer engravidar, né? Normalmente a pessoa quer engravidar. E aí, quando ela vai tentar engravidar, ela passa 1 ano, passa 2 anos, começa a investigar, faz esterossalpingografia, que é o exame da trompa, o marido faz espermograma. Aí alguém, de repente, um dia pergunta pra ela se ela tinha cólica na adolescência. E como ela sempre usou pílula, ela até já tinha esquecido. Aí ela lembra, não, tinha cólica. Aí, se, né, Deus abençoar essa pessoa, esse médico, ele vai pensar na endometriose. Mas, às vezes, isso aí se passou, em média, passou
Boa noite. Passou 7 anos. Ontem eu tava assistindo live que a galera tinha passado 17 anos até o diagnóstico. Desde o início da dor até o diagnóstico. 17 anos. É uma vida que essa paciente sofreu com a doença. Então, a gente tem que valorizar todas as queixas. Então, cólica não é normal. E como eu falei pra vocês, né? Essas cordinhas atrás do colo do útero, que são os ligamentos uterossacros, e ali passam nervos. Então, quando a mulher tem relação, uma outra queixa muito comum, aí ela tá falando 17 anos, foi o dela também. 14 anos, olha aí. Então, uma outra queixa muito comum que chama bastante atenção é a dor na penetração profunda. Então, quando o pênis bate lá no fundo, lá perto do colo do útero, estica essas cordinhas que estão cheias de inflamação, cheia de fibrose, e aí a paciente sente dor. E com o passar do tempo, o cérebro, gente, o cérebro não é bobo não, tá? Ele entende que tá rolando alguma coisa errada, que tá doendo. Inconscientemente, pelo cérebro ou conscientemente, essa mulher tende a não querer mais ter relação. Mais que justo, né? Tá sentindo dor. E aí pode formar um ciclo vicioso e essa paciente acabar evoluindo para outro problema relacionado à menstruação. A menstruação não, a relação, que é o vaginismo, que a vagina contrai e o pênis não entra mais. Isso já seria uma evolução bem quando a pessoa vai deixando passar, além da dor pélvica crônica. Porque essa paciente com essa dor, com essa memória de dor durante esses anos todos, o cérebro vai entendendo que aquilo é meio que dela, que é normal, que faz parte do corpo dela. E aí ela desenvolve mais essa situação, que a dor pélvica crônica é a dor não relacionada ao período menstrual, independe da menstruação, que tem uma dor que dura mais de 6 meses, então ela tem uma história prévia mais de 6 meses, e essa dor não tem data. Então, assim, não tem gatilho para aparecer a dor pélvica. Então, isso é a dor pélvica crônica que essa paciente pode vir a ter. Além disso, como a endometriose pode, em cima do útero, atrás tem uns azulzinhos lá em cima, que seria a bexiga. Então, a endometriose pode ir para a bexiga também, e ela pode dar queixas urinárias, principalmente no período menstrual. Então, pode ser dor para fazer xixi, sensação de bexiga cheia. Isso, na maioria das vezes, relacionadas ao período menstrual. E a endometriose pode acometer o intestino. Vamos para outra fotinha que eu acho que eu tenho aqui. A endometriose no intestino, normalmente essas pacientes, elas relatam diarreia no período menstrual. É bem comum. Mas fora do período menstrual, ela tem uma constipação braba. Então esse aqui é um outro esqueminha legal para vocês verem aí, ó. O útero no meio e tem um intestino cheio de bolotinha preta aí, tá? Que é outro local que pode ter endometriose, no intestino. Então, pode ter no reto, pode ter no sigmoide, pode ter no intestino delgado, pode ter no seco. São pedaços diferentes do intestino, tá? O mais comum é no reto, logo atrás do colo do útero, que é a região retrocervical. Se vocês já viram alguns exames aí de vocês, vocês podem ter lido essa palavra, retrocervical. Retrocervical, atrás do colo do útero. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pri. Eu não tinha cólica, mas sempre usei pílula. Fui investigar quando parei o anticoncepcional e comecei a ter antimenstruadores durante a relação profunda. Viu? Dor na relação. A Joana, eu tenho endometriose e endometrioma, tomo anticoncepcional, Tamisa sem parar. Ari, peguei um caso de uma paciente ontem
que ela já teve uma filha e depois de 17 anos tentou engravidar novamente e não conseguiu. Ontem fez a ultra e estava com diagnóstico de endometriose. Isso também, porque aí o médico chega assim, a pessoa fala assim, não, já tenho filho, não sei o quê. Aí o médico já descarta a endometriose na cabeça dele. Ué, mas Deus é bom, né, gente? Não quer dizer que tem endometriose, não vai engravidar. Então ela tinha, provavelmente ela já tinha endometriose e engravidou da primeira filha. Mas ela tinha pouca endometriose. E aí, depois de 17 anos, ela tentou engravidar, a endometriose evoluiu, estava, né, provavelmente profunda, e aí ela já não conseguiu engravidar e fez o diagnóstico agora com a ultra, que a gente vai falar sobre o diagnóstico. A Larissa: doutora, quando eu menstruo, meu umbigo sai sangue. Eu descobri recentemente que eu estou com endometriose umbilical. O que posso fazer para parar o sangramento? Então, é isso, a endometriose, né, na parede abdominal, a gente chama endometriose de parede, endometrioma de parede. Larissa, uma das opções é usar um anticoncepcional ou tirar essa endometriose com a cirurgia, tá? Não sei se você tem dor, provavelmente você deve ter dor. Talvez a estratégia cirúrgica seja mais interessante e vale a pena você investigar lá dentro também, investigar a pelve, porque pode ter endometriose na pelve também. No reto dá pra ter tipo um choquinho, sim, porque ali no reto, perto do reto, tem vários nervos, igual o útero sacro, né? Tem muito nervo por ali. Então, às vezes a pessoa sente uma facada no ânus, uma pontada no ânus, dói para evacuar, sem falar na diarreia, e fora da menstruação a paciente normalmente tem constipação. A história da Carol é maravilhosa. Carol é minha paciente, tinha endometriose, operou, engravidou com 40 anos e tem uma filha linda. Beijo, Carol. A Natane, meus exames passados mostraram endometriose profunda no intestino e reto. O médico que fui para ver minha cirurgia pediu novos exames e disse que se tiver afetado meu intestino, aí cortou. Ele deve operar, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais pro final, sobre a cirurgia, gente. Não procrastine, porque a cirurgia pode ficar braba. Depois eu tô vendo que vocês estão botando na caixinha. Então, a gente já falou, né, dos principais sintomas. Mas tem um sintoma, vou voltar aqui, vou deixar aqui para vocês ficarem olhando essa coisa estranha. Um sintoma que as pessoas não falam muito, e quem me ensinou foi o Dr. Ricardo Pereira, que é um mega especialista cirurgião, eu chamo ele o melhor cirurgião do planeta Terra, que ele tá lá em São Paulo, mas às vezes ele vem pro Rio, que é a fadiga. A fadiga, aquele cansaço que piora muito no período menstrual. Então a pessoa tá menstruada, tá com dor, a vontade dela é ficar estatelada na cama. Isso também é um sintoma da endometriose, tá? Até porque, como eu falei pra vocês, a base da endometriose é a inflamação. E a inflamação causa essa sensação. Tem umas substâncias, né, lá nas células, que produz essa sensação de fadiga, de cansaço. A Tatiana tá falando verdade, Tatiane, eu acho que você tem fadiga, né? Então, esses são os principais sintomas. E aí, Carol tá falando verdade também. E aí, como que a gente faz? Pelo amor de Jesus, eu posso falar 10 milhões de vezes aqui, eu não me importo. O importante é que vocês consigam fazer o diagnóstico, o mapeamento correto dessa doença. Teve uma live, é o melhor do planeta Terra. Teve uma live aqui, que tá salva aqui no meu Instagram, com a rainha, que é a doutora Alice Brandão. Ela fica com vergonha quando eu falo isso, mas ela é a rainha, gente. É a rainha radiologista de ressonância, ultra especialista em endometriose. Graças a Deus ela se encontra no Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tende a pedir a ressonância. Escreve aí se vocês quiserem. Ressonância nuclear magnética da pelve com preparo intestinal. A palavra mágica,
A frase mágica é com preparo intestinal. Adianta qualquer ressonância? Você pode fazer, de repente, o plano não cobre, não sei o que, faz no SUS. Mas não vai ser um exame 100% confiável, tá? Então, tem que ter o preparo intestinal. Nessa live, a Alice explicou. Dieta sem resíduo. Na noite, antes do exame, tem que usar laxante, tipo do Colax mesmo. Às vezes, a gente tem que usar supositório de glicerina. Resumindo, tem que fazer todo o cocô, né, da terra. Tem que fazer tudo. Tem que ficar vazio o negócio. Vai pro exame, né? As pacientes que fazem falam, meu Deus, o preparo é a pior coisa que existe. Eu sei, gente, eu nunca fiz, eu sei não, nunca fiz. Mas é importantíssimo. Então, não tem negociação, tem que fazer o preparo. Então, no dia do exame vai em jejum, chega lá no laboratório, vai pegar o acesso venoso, vai fazer um Buscopan na veia, que é para as alças não ficarem loucas, se mexendo na hora do exame. Vai fazer um gel na vagina. E eu já peguei paciente virgem que não quiseram fazer. Mas não tem nada a ver, gente. Se a menstruação sai pela vagina da paciente virgem, aí bota uma seringuinha e pode botar o gel. Não teria problema, tá? Mas cada caso é um caso. A Alice falou que se a pessoa não quiser fazer, ela não faz. Eu falei, Alice, você tá deixando muita coisa, você é muito boazinha, mas comigo aqui não, tem que fazer tudo, tá? Tem que fazer o preparo todo pra ficar confiável. Então, além do gel vaginal, tem que botar um soro via retal. Pelo fiofó tem que botar um soro também. Além disso, aí você vai lá para aquele aparelho ficar parado e falam que faz barulho e tal. Tem que fazer também o contraste, que é o gadolínio, que é o contraste da ressonância. Então, esse é o preparo ideal. Uma outra médica do Rio de Janeiro, doutora Renata Leão, são essas duas médicas que eu indico no Rio de Janeiro. Quem está aqui que não é do Rio de Janeiro? Nos outros estados, até por congresso que eu fui lá no Sul, teve um congresso muito legal de endometriose. Normalmente se faz a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Então tem que ter o preparo intestinal. E ambos os exames, o radiologista, a pessoa que está atrás do aparelho, tem que ser treinada para endometriose. Porque essa doença é tão do mal que não é fácil de ver na imagem. Então a pessoa tem que ser muito bem treinada por uma pessoa experiente. Por exemplo, a Alice está treinando uma equipe muito grande. A Alice nem mais faz o exame, ela só revê o laudo. Então, com o passar dos anos, acredito que essas pessoas treinadas serão espalhadas pelo Brasil afora, e aí todas as pessoas terão a oportunidade de fazer um exame de qualidade. Então, quando você tiver que fazer, você tem que dar uma investigada, tá? Você tem que dar uma investigada para ver se aquela pessoa é especialista mesmo, se tem um feedback positivo sobre aquele radiologista. E como eu não conheço, né, os outros lugares, tem um outro super mega especialista em São Paulo, que é o Dr. Leandro Acárdio, acho. Sobrenome que me falhou. Se alguém souber, se o Eduardo estiver por aqui, bota aqui. O nome é Leandro, que ele às vezes ele vem aqui pro Rio e ele faz ressonância e ultra com preparo intestinal em São Paulo, tá? São Paulo capital. Mas eu sei que tem uma galera muito boa aí pelo Brasil, mas eu não sei o nome das pessoas. Infelizmente. Quando eu souber, eu faço uma lista aqui para vocês que estão pelo Brasil afora, tá? Então, o diagnóstico de endometriose é isso. Por isso, queridas seguidoras amadas, 34 pessoas aqui, chame uma galera, pode chamar mais gente para assistir essa live. Por que você não teve o diagnóstico? Porque você fazia só ultrassonografia transvaginal, você não sabia. Se seu médico não desconfiar que você tem endometriose, você vai continuar fazendo ultra todo ano, preventivo ultra, e não vai fazer o diagnóstico, infelizmente. Porque a ultra transvaginal simples,
só faz o diagnóstico quando tem um endometrioma de ovário, que é um cisto de endometriose no ovário. Aí a ultratransvaginal consegue ver. Aí não basta isso, tá? Porque se alguém te operar só com a ultratransvaginal, quando entrar na sua barriga, a pessoa vai se ferrar. Porque normalmente o endometrioma de ovário nunca está sozinho. Infelizmente, ele está sempre acompanhado de endometriose profunda. Às vezes lesão intestinal, no útero sacro. Então, quem tem endometrioma de ovário, faça um mapeamento completo com preparo intestinal, para não ter uma surpresa desagradável se você for operar na hora da cirurgia, tá? Por falar nisso, né, vamos aproveitar e falar sobre o endometrioma, que no meu ponto de vista, eu acho que é o grande, sabe, enrolado da endometriose, gente. Por quê? Porque o endometrioma de ovário, ele vai destruindo a reserva ovariana. Muitas vezes, essa mulher jovem não teve filho nenhum e ela quer engravidar. Então, com o passar do tempo, quanto mais o endometrioma cresce, mais destrói a reserva ovariana dessa paciente. Então, o ideal é fazer uma dosagem de hormônio antimileriano até antes da cirurgia, para saber sobre a reserva ovariana. Muitas vezes vale a pena, se a reserva estiver meio marromeno, congelar óvulo, tá? Eu sei que é uma grana, isso é uma grana pesada. Congelar o óvulo antes de fazer a cirurgia da endometriose. Porque na cirurgia, o ginecologista, né? Eu vou defender o ginecologista, eu espero que eles não me decepcionem. Nosso objetivo de vida é proteger os ovários alheios. Então, a gente só tira o ovário se o bicho estiver pegando muito, se o negócio estiver gigante, se tiver, sabe, não tiver uma película de ovário. Porque se tiver um cisto, por exemplo, 5 centímetros, a gente não vai tirar o ovário, a gente vai tirar o cisto, o endometrioma, e vai sobrar um pedaço do ovário, que vai ter óvulo ali, para depois essa paciente engravidar. Por quê? Quando a gente tinha um ovário, se a paciente, por um descuido de Deus, tiver outra coisa no outro ovário, gente, e ela tem que tirar o outro ovário, ela vai entrar na menopausa. Então é um caos. Então nós ginecologistas, poupamos ovário a todo custo. Mas mesmo poupando ovário, a cirurgia que é feita por videolaparoscopia, o ideal, não é cirurgia aberta. O ideal por vídeo, claro, se o hospital não tem, a pessoa tá lá no interior, não tem opção, vai fazer cirurgia aberta. Mas aqui o papo é o ideal de consumo, tá? Então, videolaparoscopia vai poupar esse ovário e vai retirar todos os focos de endometriose. O que acontecia antigamente quando não tinha ressonância? E eu peguei essa fase, não tem tanto tempo assim, que a ressonância para endometriose é uma coisa meio nova, tá? A gente fazia uma tal de videolaparoscopia diagnóstica. A gente operava o paciente, né? Então, uma cirurgia com anestesia geral, a pessoa tem que internar, para fazer o diagnóstico de endometriose. Aí, quando a gente chegava na barriga da pessoa, aí a gente via a endometriose, meu Deus, tudo colado, tudo. E aí a gente dava aquele jeitinho, porque a gente não sabia operar endometriose. Há 15 anos atrás a gente não sabia, não tinha esse negócio de tirar todos os focos. Os médicos, nós fazíamos o quê? Cauterizava, queimava os foquinhos de endometriose, achava que estava tudo bem. Só que não, porque o que a gente vê é a ponta do iceberg. Então, por isso que a gente tem que tirar o foco, tirar a cicatriz, tirar a fibrose, para sim retirar a endometriose e tratar corretamente a doença. Não adianta queimar
o foco de endometriose. Isso a gente fazia, sei lá, 15 anos atrás, não sei quantos anos atrás, talvez mais de 15, que eu já tô perdida na idade. Então, a videolaparoscopia era diagnóstica. A gente operava e acabava deixando doença, porque a gente não sabia operar direito. Só que agora a gente não admite mais isso. Então, o médico cirurgião especialista tem que saber tirar todos os focos. E aí, isso é uma coisa interessante também para explicar para vocês, que não tem certo e errado. Se é uma equipe multidisciplinar, então vai entrar o cirurgião, ginecologista, às vezes entra o proctologista para mexer no intestino, o urologista para mexer na bexiga, outro ginecologista. Então entra uma equipe multidisciplinar. É uma opção que acontece em vários estados daqui do Brasil. E também tem equipe, que no caso é a equipe que eu participo, que é do Eduardo Vale. A gente foi treinado e a gente faz tudo que aparecer. Então são somente ginecologistas que a gente faz. O Eduardo, no caso, faz parte do intestino, do ureter, da bexiga. O que importa, gente, que fique claro para vocês, é que tem que tirar todos os focos de endometriose. Se ficar um foquinho lá, daqui a 1, 2, 3 anos, dor, tá? Dor pode voltar a aparecer, tá? A Carol tava falando, muitos médicos não sabem lidar com a endometriose, acham que amenizando os sintomas resolve. Pois é. Isso que eu falei, né, um pouquinho lá pra trás, que essa história da... Eu acabei indo pra cirurgia, porque eu gosto tanto de cirurgia, né, gente? Depois eu volto pro tratamento clínico, tá? Mas quando a gente tem endometriose profunda, então a gente tem foco, né, no intestino, um caroço, que aí ali você vai falar que tá 30% obstruindo o intestino, por exemplo, isso não vai desaparecer. Você pode usar qualquer remédio do planeta Terra. Isso que tá ali é uma cicatriz, não sai. Só sai operando. Então, o que acontece? Vai usar um hormônio. Ah, não, tem medo de operar. Ah, não sei o quê. Ou começou a usar hormônio e ficou bem. Aí voltou a ter dor. Se voltou a ter dor, ou se tem infertilidade, então dor refratária ao tratamento clínico ou infertilidade, são indicações de cirurgia. Não dá para procrastinar. Porque, né, o que acontece? Lá na hora, tem alguns médicos que encaram. Por exemplo, o Eduardo encara, né, umas coisas que eu fico, meu Deus, a paciente, eu faço aqui o Instagram com vocês, as pacientes vêm para mim, e aí eu encaminho pro Eduardo, o Eduardo opera, eu entro na cirurgia com o Eduardo. Aí eu olho pra barriga da paciente e falo, meu Deus, ai, só o Eduardo para encarar. Porque quanto mais a gente procrastina, quanto mais é doença evoluir, mais difícil é a cirurgia, mais tempo cirúrgico e maior chance de repente, ter algum tipo de sequela. Porque essa doença não é um câncer. Não é um câncer, não vai virar câncer, esquece isso. Só que lá dentro, essa bichinha se comporta como um câncer, porque ela vai se espalhando, né? Ela vai disseminando e espalhando. Então, muitas vezes, ela pode ir para o nervo. Então, tem paciente com endometriose do nervo pudendo, que é o nervo da perna. E aí, quando tira a endometriose, né, pode dar ruim. Porque essa endometriose tá ali desde a adolescência da pessoa. Não precisava chegar nesse nível. Então, isso é uma parte da live importante. Se você tem endometriose profunda, tá usando hormônio, e a sua endometriose é uma profunda, meio braba, que as pessoas ficam meio com medo, não procrastine, se organize para operar. Porque quanto mais os anos passarem, mais a cirurgia pode ficar difícil.
E aí tem um lance, um mito que rola, né? Quando entrar na menopausa, cura. Quando entrar na menopausa, tá curado. Gente, quem... Pô, seria tão bom se isso fosse real. Quando entrar na menopausa, curasse. Não cura, não. Porque, como eu falei desde o início, é uma cicatriz, é uma fibrose. O que tá lá, tá lá. Então, assim, se já dói, né? Por causa do nervo que tá acometido... Na menopausa, pode ser que continue doendo. Não é, não. Entrou na menopausa, não tem mais dor nenhuma de endometriose. Não, não é bem assim, não necessariamente. E eu, como médica, a favor da reposição hormonal, né? Porque a qualidade de vida da mulher na menopausa ficou, ó. Eu faço reposição hormonal em paciente com endometriose com uma dose baixíssima de hormônio. Também não é contraindicação da reposição hormonal não, tá, gente? Isso é outro mito. Com os hormônios bioidênticos, estradiol transdérmico, pode também fazer reposição hormonal. Mas a gente ainda vai falar da parte integrativa, né? Porque, né, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Mas, beleza, espero que vocês... Tá passando muita coisa. Eu vou tentar voltar aqui, ó. A Débora, operei com o Eduardo, eu tirei um pedaço do intestino, descobri depois de anos a endometriose. É isso, gente. Essa história da descoberta do diagnóstico é uma história que se repete. Mas se depender de mim, as adolescentes já estão fazendo ressonância, porque cólica não é normal. Então, se você é adolescente... Se passar por mim, vai fazer ressonância, não vai ter opção. Então, a cirurgia, sempre por videolaparoscopia, para retirada de todos os focos, tá? E aí eu fiz um vídeo falando, endometriose tem cura? E aí foi meio polêmico. Então, no meu ponto de vista, quando você opera de uma forma correta, retirando todos os focos, você pode sim ficar sem pílula anticoncepcional. A paciente operou, ela decidiu operar porque ela odeia o anticoncepcional e ela não pode ficar sem o anticoncepcional, é meio louco. Então, assim, as minhas pacientes podem ficar sem anticoncepcional, mas 80% dos médicos obrigam que a paciente tome anticoncepcional, tá, gente? Eu não estou criando polêmica, eu tô falando aqui. A live é minha, então eu falo. Então, e aí fica na rédea, né? Pra ficar sem anticoncepcional, a gente fica na rédea. E aí, operou, mas continua tendo que fazer ressonância, tá? Com o preparo intestinal. Por quê? Quem é o safadinho dessa história depois da cirurgia? Tem um safadinho que eu falei desde o início, que é a nossa pedra no sapato, que é o ovário. Que ele é, né, o rei, mas assim, o ovário é maluco, ele pode querer voltar a fazer endometrioma nele, tá? Então, a paciente que já tem endometrioma, aí eu fico mais ressabiada de deixar sem hormônio, porque aí pode ser que o maluco do ovário queira fazer outro endometrioma, tá? Mas se a pessoa não tinha endometrioma, dá mais uma tranquilidade de ficar natureba com o estilo de vida, que a gente ainda vai falar sobre o estilo de vida, tá? Beleza. Então vamos falar sobre o hormônio. Vocês estão conversando aqui, estou amando, né? Fazendo com o profissional correto, dá tudo certo. É isso. Vocês têm que investigar, gente. Eu não consigo encaminhar, eu não indico muitas pessoas porque eu nunca entrei na cirurgia com essas pessoas. Eu só indico com pessoas que eu já entrei na cirurgia. Eu sei que uma pessoa opera, entendeu? Que aí me dá mais tranquilidade. Aí ela tá falando que eu fiz o diagnóstico. Mas ela tava tentando cirurgia pelo plano. Sei lá. Esse negócio do plano, gente, eu entendo que é complexo. Teve uma época que a gente conseguiu uma coisa muito legal lá na Perinatal de Laranjeiras, que foi o acordo de endometriose que o Bradesco fez com a Perinatal. E aí o Bradesco pagava um valor mais alto para a Perinatal para repassar para a equipe. Então era uma situação que valia a pena pela complexidade da cirurgia. Mas na vida real, né, no plano ali do dia a dia,
Não dá para fazer endometriose pelo plano. Normalmente vocês não encontram muitos médicos que fazem, porque o plano de saúde paga muito pouco, gente. Então a pessoa é ultra especialista, sabe? Infelizmente não tem como, né? Porque acaba sendo um dia inteiro de cirurgia. Então, pelo plano, eu sei que é difícil, tá? Mas vamos ter fé que aqui é positividade. Vocês vão conseguir, tá? Aí aqui a Monielle já começou a falar sobre o Alurax. Então vamos falar sobre os hormônios. Vamos lá. Temos tempo. Meu Deus, não temos muito tempo. Eu falei que vocês podiam entrar, né? Acho que não vai dar. Os hormônios, como eu falei no início, a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, a gente tem, quando a gente usa hormônio, qualquer hormônio é para bloquear o ovário, para não produzir o estradiol, que era o que supostamente alimentaria a endometriose. Então, pode ser pílula anticoncepcional combinada, etinil estradiol, mais algum progestágeno, uma pílula qualquer combinada. Pode ser progestágeno puro, tipo desogestrel. Pode ser o Dianogeste, que é o Alurene, Alurax, Calista, Pietra, que é uma pílula que foi criada para endometriose especificamente. E por isso que na bula não fala que ela é contraceptiva, mas no fundo é, né? Pode ser a gestrinona, né? Que também é um tipo de progestágeno, mas eu vou falar a diferença depois. Pode ser o análogo de GNRH, que é uma injeção, que é o Zoladex, que a gente usava antigamente. Então, para aquela paciente que tá com dor, tá louca, com muita dor, às vezes, como um desespero, a gente faz o Zoladex. Só que o Zoladex induz uma menopausa e a gente não pode ficar usando o Zoladex repetidamente. Então, dá ruim. Dá até osteoporose ficar usando direto, tá? O Mirena. Mirena, pra mim, é uma questão também. Eu amava o Mirena, gente, amava. Só que o Mirena, ele tem essa ação local, que não é tão local assim, mas ele não bloqueia a ovulação. Então, ele não vai bloquear essa parte do hormônio e pode dar endometrioma no ovário. Eu já tive paciente com Mirena com endometrioma no ovário. Então, Mirena já foi meu queridinho, agora não. Agora não sou adepta ao Mirena, tá? E aí, qual é a grande diferença desses hormônios, das pílulas em geral, em relação à gestrinona, que é dos hormônios que existem, a minha primeira opção? As pílulas, no geral, elas aumentam o SHBG, que é a proteína que liga os hormônios sexuais. Então, é a proteína que vai se ligar à testosterona. Então, fica toda a testosterona que a mulherzinha tem ligada nesse SHBG maldito. E aí, uma das queixas principais com esse hormônio é o quê? Queda do libido. Sem falar de outras coisas que a pílula faz em relação à absorção de vitaminas do complexo B, em relação à microbiota intestinal. Então, gente, a pílula não é uma Brastemp. Nada é uma Brastemp, tá, gente? Nada é maravilhoso. Nada, não existe o ideal de consumo. Mas a pílula, em relação ao intestino, em relação à absorção de nutrientes, em relação à medicina integrativa, não é legal, tá? A gestrinona, pelo contrário, ela diminui o SHBG, fica mais testosterona livre. E por isso que alguém um dia botou para ela o nome de chip da beleza. Por quê? Vai melhorar em relação à massa muscular, a perda de gordura, melhora o libido. Só que também não é uma Brastemp. Pode dar acne, pode nascer pelo, pode cair cabelo. Então, não se automediquem de forma alguma. Por quê? Como que eu vou saber? Porque eu gosto da gestrinona, eu prescrevo com uma certa tranquilidade via vaginal para minhas pacientes. Na vagina pode ser usado 3 vezes na semana. Pode ser usado na forma de implante subcutâneo. Não é aquele do braço. Esse é o Implanon, tá? É um progestágeno também. A gestrinona no implante é no bumbum, tá?
Então, eu vejo no exame de sangue os hormônios antes de passar a gestrinona. Porque se a dehidrotestosterona, que é o DHT, que é um derivado da testosterona, estiver alto, o cabelo vai cair. Então, não usem a gestrinona sem prescrição médica, sem, né, avaliar bem seus exames de sangue, fazer meus exames de 20 tubos, pra gente ver não só os hormônios, mas todos os micronutrientes, vitaminas, um monte de coisa, tá? Então, aqui, nessa live, ninguém vai parar de tomar remédio nenhum e ninguém vai se automedicar com pílula nenhuma e nem gestrinona, tá? Combinado? Aí a Joana falou, usou gestrinona, não se adaptou. É isso, é um teste, é igual a pílula. Aí usa uma pílula, ai, tem dor de cabeça. Aí a outra tem não sei o quê. Você vai trocando, né? Os hormônios têm esse probleminha, você vai testando, é teste. Tem gente que ficou maravilhosa, ficou transante. A outra teve enxaqueca. Ah, não. É seguro pra quem tem enxaqueca? Sim. Aí, então os hormônios é isso, tá, gente? Ele vai melhorar os sintomas, mas ele não vai tratar a endometriose, porque a endometriose é fibrose, é cicatriz. A endometriose não volta atrás, só arrancando ela com a cirurgia. Ficou claro? Espero que sim. Vamos falar da minha parte querida, a medicina integrativa. Oi, Gui, boa noite. Não, temos que falar da medicina integrativa, né, gente? Por quê? Eu falei no início da live, a base da endometriose é inflamação. Priscila Antunes só fala de inflamação. Se você quiser saber tudo de inflamação, vai lá na Pri também, que ela vai abrir a CSC, ó, segunda-feira. Fazer propaganda da Priscila aqui. Se a base é inflamação, a gente tem que tratar a inflamação. Tem a Nutri Thaís, que é da equipe da Pri, ela tá aqui na live. Ela fez uma live comigo aqui, tá salvo no meu Instagram. Aí, Nutri Thaís Santos. Tem uma live aqui. E aí, a alimentação é importantíssima. Dieta anti-inflamatória. Tá tudo explicado na live com a Thaís, tá? Muitas vezes tem que fazer uma estratégia Low Food Maps para tratar um tratamento de choque aí desse intestino. Então, a mulher com endometriose não pode se dar o luxo de comer qualquer coisa, gente. As pessoas acham que eu malho todo dia, que eu não como nenhuma besteira. Não. Mas eu não tenho endometriose, eu como besteira, tá, gente? Eu como besteira. Mas quem tem endometriose, se comer besteira, se comer o açúcar, vai ter cólica. Então, assim, é uma escolha, né? Todo mundo aqui é adulto, todos nós mulheres, né? Dia das Mulheres Internacional é uma escolha. Então, se você enfiar o pé na jaca, naquele mês você observe. Você vai ter mais cólica, vai ter, de repente, mais fluxo menstrual, um sangue escuro com coágulo. Então, a dieta anti-inflamatória é essencial para todas os seres humanos, eu acho. Mas para todas as mulheres com endometriose, isso com certeza. Além disso, o exercício físico regular, porque durante o exercício a gente produz substâncias anti-inflamatórias. Então, a endometriose é uma doença inflamatória. Então, dieta e exercício não tem negociação. Tem que fazer. Mas eu tô com fadiga, eu tô com cólica. Tenta ir na força do ódio. Porque vai produzir substâncias anti-inflamatórias e você vai se sentir melhor. Eu tenho vários pacientes que eu fico orgulhosa das minhas pacientes que estão no caminho da luz, que treinam todo dia, que se alimentam super bem e faz a suplementação. E aí, qual o objetivo da suplementação? Além de normalizar o que está faltando, porque quando eu peço meus 20 tubos de sangue, tem vários micronutrientes que eu vejo muito: selênio baixo, zinco baixo, vitamina D baixa, e a vitamina D da mulher. Qualquer mulher tem que estar alta, né? Mas da endometriose tem que estar mais alta, tem que estar, ó, pra mim, ali, ó, 60 de vitamina D, tá? Então, tem que suplementar
a vitamina D, que não é autossuplementar, tá? Não se automedique, porque eu vou suplementar conforme o resultado do exame de sangue. Não é maluquice na minha cabeça. Outra coisa que tá sempre alta, quanto mais inflamada, e na maioria das mulheres, tem a homocisteína, que é o marcador de inflamação, marcador de risco cardiovascular. Eu pego uma galera com homocisteína alta e não é todos os médicos que dosam homocisteína. E aí, para baixar a homocisteína, olha que fácil, é só dar um suplemento de complexo B, com metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato. E aí a gente baixa a homocisteína, diminuindo essa inflamação da paciente. O sono para todas as pessoas. Mas se a base é inflamação, essa paciente com endometriose tem que ter mais cuidado ainda com o sono. Não é para ficar no Netflix, gente. Eu não assisto Netflix. Não é para dormir meia-noite. Tem que dormir até 11 horas da noite, porque tem que produzir melatonina, tem que ter um sono reparador. Então você tem que dormir cedo. Aí você dorme cedo, acorda cedo e faz suas coisas, tá? Então não tem negociação com o sono. Porque se você não dormir bem, você vai ficar mais inflamado, mais cólica você terá, mais sangramento você terá, tá? Então essas coisas básicas do exame de sangue, sem falar os hormônios, que aí a gente falou lá atrás sobre a pílula, a gente consegue corrigir olhando o exame de sangue. Mas existem suplementos queridinhos, que são os antioxidantes e os anti-inflamatórios naturais. Top 1, ômega 3, que pra mim todas as pessoas do planeta Terra têm que tomar também. Ômega 3 é um ácido graxo essencial que tem um componente EPA, que é anti-inflamatório, e o outro componente DHA, que serve mais para o cérebro. Então a gente dá o ômega 3 para essa paciente para tentar desinflamar. N-acetilcisteína, que é um NAC, também é um antioxidante que serve para o fígado, que serve para desinflamação, e a gente dá para desinflamar. Outras coisas que eu amo: quercetina, resveratrol, a cúrcuma, que você pode botar no shot ou o médico pode manipular, que é o curate, que é a forma mais absorvível. Então eu gosto de manipular a cúrcuma. Outra queridinha Mega Power, que é a coenzima Q10, que faz parte, né? A gente produz, mas a gente vai ficando velho e aí vai parando de produzir. Então, a partir dos 30 anos, mais ou menos, é bom suplementar a coenzima Q10. Você perguntou a marca, né? Eu gosto da Essential Nutrition, mas a Pura Vida é confiável, acho que a Vitafor, tem outras marcas aqui do Brasil. Agora, da farmácia não dá não, gente. Eu fico meio bolada com o ômega da farmácia, tá? Como dessas três que eu falei, tá? Mas a minha é da Essential, tá? Eu não tô ganhando nada, não sou patrocinada, mas eu gosto da Essential desde sempre. Então, esses suplementos, né, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, vão ajudar essa mulher na endometriose a tentar minimizar essa balança, porque dependendo do que você está comendo, você está super mega inflamado. Então você pode comer você pode tomar, sei lá, 4 cápsulas de ômega 3, mas se você tá indo no McDonald's, não sei o que lá, você vai estar inflamado, não vai dar, essa balança ainda vai estar assim. Então, a suplementação, a atividade física, alimentação, né, as coisas, dormir bem, ter pensamentos positivos, né, vibrar positivamente, ter uma mente, né, não ó vida, ó céu, ó azar, porque se você ficar, eu sei que você tá sofrendo, você tá com dor, mas você tem que, até depois da CMT, eu entendi do poder da cura pela mente também, tá, gente? É poderosa, então você tem que pensar, mentalizar sua cura, mentalizar você melhor, né? Porque se você ficar ó vida, ó céu, ó azar, também não vai rolar. Então, vocês já viram que o meu Instagram é super positivo aqui, eu não falo de negatividade.
É de propósito, tá? Até para não chegar ninguém negativo aqui perto de mim também no Instagram. A gente vai repelindo essas pessoas. E uma coisa que tem também, que eu fiz um curso de neurocomportamental com a Sarina, né? A gente, por mais que você esteja com dor, né? Mais que esteja sofrendo, né? A vida continua. E não necessariamente você vai ter empatia dos outros, tá? Então você não deve esperar nada do outro, por mais que você queira, tá? Então isso não é, assim, eu vou chamar de vitimismo, porque o vitimismo é o inimigo da autoestima. E a autoestima é uma coisa prioritária para você ficar bem. Então, não espere nada dos outros. Você tem a informação agora, faça você, né? Você pode fazer independente do médico, alimentação, não tem como pagar um nutricionista. Tem no Google, tá? Não tem como fazer atividade física. Tem lá no YouTube. Você pode fazer. Eu tenho algumas seguidoras aqui que mudaram muita coisa da vida dela. Nunca me viram pessoalmente, nunca foram na consulta. Então, você pode fazer a sua parte e ter a melhora dos sintomas, até você conseguir ir no médico, até você conseguir operar. Então, o estilo de vida que tem que ser a prioridade da sua vida. Tem um estilo de vida saudável. Então, a alimentação... Aí a Carol tá falando, pesquise sobre alimentos anti-inflamatórios. E evite os alimentos inflamatórios. A Luísa tá falando que tirou vários prints do curso da Sarina. Depois, quem é minha paciente tem acesso a essas informações. A Sarina não deixou divulgar abertamente, só para paciente. Mas tudo bem, eu não sei se vai cair a live, tá? Falta 1 minuto. Então eu não chamei vocês, gente. Não foi de propósito, desculpa, tá? Porque foi muita informação, não dá tempo de falar. Mas foi ótima essa live, espero que eu tenha ajudado. Tem uma galera que já tá aqui sempre, já é paciente, mas tem uma galera nova que vou deixar essa live salva, tá? Pra vocês compartilharem com outras pessoas. A gente tá no mês de conscientização da endometriose, então vamos espalhar. Vocês que estão sofrendo por essa doença, manda pro marido, manda pra mãe, manda pro chefe que não te entende, que você tá com cólica. Distribui essa live pra esse povo entender que você tá com dor. Mas não fica de vitimismo, não, né? Distribui para as pessoas entenderem que você não tá, né, de zoação, que é real, mas você vai fazer sua parte. Exercício e atividade física, tá? E suplementação, o ômega 3 dá para vocês tomarem de boa, tá? Algumas coisas dá para vocês tomarem. A Priscila falou muito lá no Instagram delas. Vai lá com a Pri também, que ela dá várias dicas, várias informações, tá? Gente, desculpa se eu não respondi, deixe na caixinha, tá? Que aí depois eu respondo pra vocês. Tem que botar as crianças pra dormir, que amanhã tem aula, tá? Obrigada, vocês estão falando que amaram a live. Minha chefe tá começando a entender, graças a Deus. Manda pra ela essa live, Rafaela, manda essa live. Manda pra chefe essa live, gente. Vamos distribuir essa live aí pro pai, papagaio, periquito, todo mundo, tá? Que aí foi um grande resumão. Acho que deu pra gente falar tudo hoje. E tem várias lives aqui. Tem live com a Alice, tem live com a Thaís, nutricionista. Aproveitem todo esse conteúdo que tem aqui, tá? Gente, feliz noite das mulheres. Hashtag mulheres transantes. Quem puder, aproveite. Que hoje é dia das mulheres, né? Tá, gente? Eu sou dessa, sou animada. E a gestrinona ajuda nessa parte, tá? Hashtag fica a dica. Depois a gente fala mais sobre a gestrinona. E tá prometido a live de menopausa, tá? Eu só vou confirmar com o Gui se vai rolar segunda, porque tem novidade da Priscila, não sei se vai dar tempo. Vou combinar com o Gui. E aí vai ter live de menopausa e depois de ovário policístico, tá? Gente, boa noite, brigadão. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Você pode engravidar antes de ir embora. Chance de engravidar, todo mundo pode engravidar, tá? Não desiste não. Fé, foco, mentalidade. Já se pensa grávida, tá? Depois me manda o direct que você engravidou. Beijo. Tchau, tchau, gente.